Depois de eu ter colocado o tutorial do colar gota de orvalho, me pediram um anel e os brincos. E agora chegou a vez do bracelete. Olha que coisa mais linda! Eu vou te ensinar todos os segredos das crocheteiras de alto padrão para que você faça peças com maestria. E você vai sair daqui confeccionando essa obra de arte. Eu sou a Jessie e você está no canal Crochê Sem Mistério. E esses são os materiais que a gente vai utilizar no nosso maravilhoso projeto. Vou utilizar o fio Encanto, o normal, na cor licor 7031. Uma agulha de crochê de 3 milímetros como agulha principal e uma de 1 milímetro como agulha auxiliar. Algumas pérolas de 6 milímetros. Vou utilizar um pingente gota pérola 12 milímetros. Um gancho tipo lagosta 10 milímetros e duas argolinhas de 5 milímetros. Agulha de tapeceiro, tesoura, fita métrica, alicates de bijuterias e cola pano ou cola de silicone fria para fazer os acabamentos perfeitos das crocheteiras profissionais. E os links de cada um desses materiais tá aqui na descrição do vídeo. E também vão aparecer na sua telinha se você estiver assistindo na televisão. Aparece o código Keyword aqui do lado para você apontar o seu celular. E isso facilita muito a vida da gente. Vou precisar também de uma balança, porque no final a gente vai calcular o preço desta peça maravilhosa. E o nosso primeiro passo é pesar o nosso fio. Tenho aqui 53 gramas de fio. A gente vai iniciar medindo o nosso pulso. E aí a medida tem que estar certinha, porque depois ele vai ficar mais largo por causa do fecho, né, que a gente vai colocar. Então aqui, olha, a gente vai medir assim, exatamente. O meu tá dando quase 15 centímetros. 15 centímetros e meio. Então eu vou fazer 15 centímetros de correntinhas. E aí, a gente vai precisar contar as correntinhas, tá? Até atingir 15 centímetros. Vamos fazer. Fiz aqui 15 centímetros de correntinhas. E na minha tensão de ponto, deu 30 correntinhas. Então, é importante que a gente faça um número par de correntinhas. Então, agora a gente vem aqui na correntinha seguinte e a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Na seguinte, um ponto baixíssimo. Na correntinha seguinte, a gente vai fazer um ponto alto falso a partir de um ponto baixo. Então, entro nela e faço um ponto baixo. Nesse ponto baixo, se formou esta alcinha. Vou entrar nela, trago a laçada e fico com duas novamente. Fecho e aqui eu tenho um ponto alto falso. Ele fica mais grossinho. Vou fazer uma correntinha de separação, vou pular a próxima correntinha e na seguinte faço ponto alto. Então, aqui a gente vai fazer o ponto rede de uma correntinha. Então, uma correntinha de separação, pulo a próxima correntinha, na seguinte faço ponto alto. Correntinha de separação, pulo a seguinte, na seguinte ponto alto. E assim a gente vai seguir essa sequência até chegar aqui no final, faltando 2 pontinhos. E a gente vai terminar esse aqui com um ponto alto, sem a correntinha de separação. Vamos lá. Cheguei aqui no finalzinho, fiz o ponto alto. Agora, eu venho nas duas últimas correntinhas e faço ponto baixíssimo. E fica assim. Muito bem. Eu vou trabalhar sempre pelo lado direito. Então, aqui eu vou fazer uma correntinha, viro o meu trabalho
E aqui eu tenho as alcinhas dos pontos baixíssimos, essas daqui. Essa e essa. Eu vou entrar nelas e vou fazer novamente 2 pontos baixíssimos. Agora, eu vou entrar aqui nos espacinhos e vou fazer 2 pontos baixos em cada um dos espacinhos das correntinhas. Dessa forma. Em cada um dos espacinhos, 2 pontos baixos. Enquanto a gente faz aqui, você já pode dar seu like, que é super importante. Olha só como vai ficando lindo. Muito bem, vamos fazer 2 pontos baixos até o último espacinho. Cheguei aqui no último espacinho, fiz os últimos 2 pontos baixos. Aí, aqui eu encontro os pontos baixíssimos de novo. Então, eu vou entrar na alcinha do primeiro e faço ponto baixíssimo. Entro na alcinha do segundo. Essa alcinha tá rebelde. E faço ponto baixíssimo. Agora, eu faço uma correntinha e viro o meu trabalho. E aqui eu encontro as correntinhas aqui, as alcinhas dos pontos baixíssimos do outro lado. Então, vou fazer pontos baixíssimos nesses 2 pontinhos, pegando só a alcinha de trás deles. Assim. E agora, eu vou voltar fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui embaixo. Então, vou fazer 2 pontos baixos em cada um dos espacinhos. Agora me conta, você já tá me seguindo lá no Instagram? Tem dicas, tem muita coisa por lá. E o nosso bracelete vai tomando forma, olha só que lindo! Vamos fazer então 2 pontos baixos até o último espacinho. Cheguei aqui no último espacinho e fiz os últimos 2 pontos baixos. Agora, eu vou buscar aqui as alcinhas dos 2 pontos baixíssimos aqui da ponta. Entro na alcinha de trás, faço ponto baixíssimo e essa tá apertadinha, mas faço ponto baixíssimo. Aí, aqui a gente fez uma correntinha anteriormente, olha, tem uma alcinha aqui. Vou fazer ponto baixíssimo nela também. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Viro, pego a alcinha de trás do próximo ponto e faço um ponto baixíssimo e no seguinte também. Eu tenho aqui pontos baixos. Eu vou pegar a alcinha de trás de cada um deles. Aqui, olha. Essa alcinha aqui de trás. A mesma coisa que a gente fez aqui nos pontos baixíssimos. E aí, eu vou fazer um ponto baixíssimo e uma correntinha em cada um desses pontinhos. Olha só que coisa mais linda que vai ficando esse bracelete de crochê. É interessante porque quando... Escapou aqui. Quando a gente sai com essas peças, o pessoal pergunta, nossa, que lindo, é de crochê? Quem conhece crochê, identifica. Quem não conhece, só acha lindo. Então, é positivo em todas as ocasiões. Olha só como vai ficando o efeito do ponto cianinha. Muito bem, vamos fazer isso até chegar no último ponto baixo da carreira. Fiz aqui, então, ponto cianinha, olha que lindo, até o último ponto baixo da carreira. Agora, eu tenho 3 pontos aqui. Neles, eu vou pegar a alcinha de trás e vou fazer ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha, viro
E aqui eu tenho 3 pontos também. Vou fazer pegando a alcinha de trás, 3 pontos baixíssimos. E agora, eu vou fazer novamente o trabalho com ponto cianinha. Então, entro na alcinha de trás do pontinho seguinte, faço ponto baixíssimo e uma correntinha. E assim eu vou até chegar no último ponto baixo da carreira. Olha, gente, que lindo! Dá o like aí! Cheguei então aqui no final, fiz o último ponto cianinha, e aqui eu tenho 3 pontos baixíssimos. Então, pego a alcinha da lateral e vou fazer um ponto baixíssimo em cada um deles. Fica assim. Agora, para arrematar, venho aqui nesse pontinho de cima, que seria o da próxima carreira, faço ponto baixíssimo e aqui eu já posso cortar. E o nosso bracelete está ficando assim. Olha que lindo, gente! Muito bem, agora a gente vai colocar as pérolas e o pingente nele. O meu bracelete, ele ficou, olha, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 espacinhos. Então, aqui eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5 pérolas. Aqui eu vou colocar o pingente gota e 1, 2, 3, 4, 5, 6 pérolas, tá? Com o fio, a gente vai fazer um nó corrediço. Saio dele, vou pegar o bracelete e aqui, olha, nós fizemos ponto alto. Então, eu vou entrar aqui pegando uma alcinha desse ponto alto bem no meio e vou trazer o nó corrediço e vou passar por ele. Dessa forma. Vou fazer uma correntinha e já vou colocar o fiozinho aqui do nó para trás para ele não me atrapalhar. Passei ele para trás. Retomo. Vou deixar aqui o fiozinho compridinho. Vou pegar uma pérola e vou passá-la aqui pelo fio. Retomo. Ajusto. Agora, eu vou aqui, olha, entrar por baixo do próximo ponto alto e vou trazer o fio dessa forma, sempre do lado aqui esquerdo. A miçanga fica do lado direito. Trago o fio por baixo do ponto e fecho com ponto baixíssimo. Faço 2 correntinhas, 1, 2, estendo, pego outra pérola e faço o mesmo processo. Retomo. Venho aqui por baixo do próximo ponto alto, trago o fio e fecho com ponto baixíssimo. 2 correntinhas. Estendo. E aí, então, eu pego outra pérola, faço o mesmo processo até completar 5 pérolas. Coloquei aqui, então, 5 pérolas.
Já fechei aqui, faço 2 correntinhas. Pego o pingente, passo por aqui. E agora, o pingente, a gente vai deixar ele com o fiozinho mais soltinho aqui, com essa laçada aqui mais solta, pra ele ficar bem soltinho, assim, pendente, né? Então, deixo o larguinho aqui, venho por baixo do ponto, trago a laçada e fecho. Aí, aqui, eu ajusto e faço 2 correntinhas. Aí, ele vai ficar assim. Ai, gente, que lindo, né? Crochê maravilhoso, né? Muito bem, vamos fazer o mesmo processo colocando agora as outras pérolas. Eu tinha esquecido, eu ia falar miçangas. Não deixa de ser. Vamos lá, até completar os 6 espacinhos seguintes. Coloquei aqui, então, olha, a última pérola. Venho aqui no último espacinho. E agora eu faço uma correntinha e vou prendê-la aqui também no meio aqui do ponto alto que nós fizemos. Então, entro no meio do ponto e fecho com ponto baixíssimo. Corto. Trago o fiozinho pra trás. E o nosso bracelete tá ficando assim. Olha que espetáculo, gente! Fica tão lindo, o crochê é maravilhoso. Merece seu like ou não merece seu like? Merece o seu hype ou não merece o seu hype? Pelo amor dos meus filhinhos! Muito bem, vamos colocar agora os fechos. Só que antes a gente vai fazer aquele acabamento perfeito das crocheteiras de alto padrão. Então, vou pegar aqui os fiozinhos e vou escondê-lo aqui por entre os pontos. Então, com a agulha de tapeceiro, eu vou entrar aqui, vou cavucando para não machucar o fio, né? Para ele não desfiar. Vou cavucando assim. O fio encanto tem isso. A gente tem que cavucar para não machucar o ponto, porque senão ele desfia. Ó. Parece que ele tá saindo, mas ele não tá saindo. Aí, quando a gente vê que a agulha desliza, aí a gente pode puxar. Com a cola pano, ou pode ser cola de silicone fria, eu vou puxar aqui o fiozinho e vou levantar o ponto, olha, ele abre. Pego um pinguinho de cola e deposito aqui por debaixo do ponto. Corto o fiozinho bem rente. E aí, eu abaixo esses pontinhos. E aí, então, eu colo o fiozinho e esses pontinhos. E além do nosso trabalho ficar com um acabamento perfeito, ele fica super firme. Não tem chance dele desmanchar. Então, agora eu vou fazer o acabamento desses 3 fiozinhos e já volto pra gente colocar o fecho. Fiz aqui, então, olha, o acabamento perfeito, minha gente. E agora a gente vai colocar os fechinhos. Então, eu tenho aqui fechinho garra. Ele é assim, ele tem essas garrinhas aqui, né?
Então, eu vou me auxiliar aqui com meu alicate de bijus. E vou agarrar aqui o tecido, ó, agarro o ponto assim. Viro, pra ver se tá pegando os dois lados inteiros. E aí, eu aperto com bastante cuidado para não ferir aqui o metal. Ajusto se for necessário. E aqui eu aperto. Muito bem. Agora eu vou pegar uma argolinha. E com um outro alicate, eu vou girar aqui a argolinha dessa forma. Para ela abrir assim. Vou pegar o fecho, passo a argolinha por ele, pego novamente o alicate e giro da mesma forma para que a argolinha volte para o seu local de origem. E ela fique assim, bem fechadinha e redondinha. Vou colocar então o fecho do outro lado, fazendo o mesmo processo. Agora, eu já abri aqui a argolinha. Vou pegar o fecho, lagosta, posiciono ele assim. Venho aqui no fecho, insiro e fecho novamente a argolinha. E o nosso bracelete fica assim. Olha que espetáculo que fica esta peça. Gente, eu tô apaixonada. Agora a gente vai ver quanto cobrar por ela. Nós iniciamos com 53 gramas de fio. Agora a gente tá com 45 gramas. Isso significa que a gente utilizou 8 gramas de fio. Agora vamos para a planilha preço certo. E olha, eu tenho aqui todos os cálculos necessários para saber qual é o valor que eu vou cobrar por essa peça. Então, nós vimos aqui que eu utilizei 8 gramas de fio em canto. Aqui ela já me entrega o valor gasto com o fio. Aqui, os acessórios que eu utilizei para essa peça. E aqui também ela me mostra o total que eu utilizei de acessórios. Eu demorei 1 hora para fazer essa peça, então aqui o preço da minha hora trabalhada. E fazendo aqui todos os cálculos necessários, a planilha me entrega dizendo que o valor de custo dessa peça é de R$ 45,49. Mais 6% de impostos, porque eu tenho empresa, mais 30% que eu coloco em cima do valor de custo. Então, o resultado é de R$ 61,86. Dentro da minha realidade, a planilha me mostra que esse é o valor mínimo de venda para o meu bracelete de crochê Gota de Orvalho, produção exclusiva da marca registrada Linde Douay. E o nosso bracelete ficou assim. Gente, olha que espetáculo que ficou. Como vocês viram no início do vídeo, a gente pode utilizá-lo mais para cima, eu acho chique, né? Colocar aqui e a gente pode colocá-lo mais para baixo. E olha que coisa linda que fica combinando com um anel, o colar e os brincos. Olha agora como ficou bem de pertinho. Olha o efeito que fazem as correntinhas aqui. Ele fica realmente uma obra de arte. E agora a gente completa o nosso conjunto Gota de Orvalho. Se você gostou dessas peças e desse tutorial, deixa o seu like. Se o botão hypar estiver aparecendo aqui embaixo, clica nele para que esse vídeo chegue a mais pessoas que também querem aprender a fazer
essas joias maravilhosas. Compartilhe com seus amigos, suas amigas crocheteiras e se inscreva no canal, aqui eu tenho peças lindas. Eu deixo meu beijo a todos, muito obrigada por me acompanhar e que Deus abençoe a cada um de vocês. Até o próximo tutorial.